Oi, gente! Bem-vindos ao meu canal. E hoje é dia de mais um caso bizarro. Se você é novo aqui no canal e não sabe do que eu tô falando, uma vez por semana, na quarta-feira, eu posto um caso bizarro aqui pra vocês, tanto que eu já tenho aqui uma playlist no canal chamado Casos Bizarros. Então, se você é novo, não conhece, dá uma olhadinha lá, já tem bastante casos lá pra vocês verem. E hoje eu vou falar de um caso que é de um ventríloco chamado McCurt. Não se esquece de deixar o seu joinha no meu vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar as notificações. E se você tiver algum amigo também que gosta desse tipo de vídeo, já compartilha com ele também. Então é isso, bora começar então o caso bizarro de hoje. Em 1920 começaram a ter muitos shows de ventriculismo. Esse tipo de show, ele começou a virar uma febre. E tem um ventríloco em especial que chamou muita atenção do pessoal, e embora ele falasse que o show dele não era muito brilhante, o show dele não era tão bom assim, rapidamente os shows desse cara, o McCurt, ele ganhou um sucesso assim e ficou conhecido assim muito rápido. Já começou a fazer turnê e ele tinha um boneco que se chamava Edgar, e todos os shows que ele ia, ele levava esse boneco com ele e fazia o show dele lá, e as pessoas gostavam e ficavam fascinadas, e ele ia fazendo os shows. Só que as pessoas começaram a reparar um detalhe assim meio estranho. O boneco dele, ele era um pouco maior do que os bonecos convencionais dos outros ventrílocos, e também tinha assim uma aparência meio estranha, sabe? Os olhos do boneco, apesar do boneco ser de madeira, ele tinha assim uma profundidade, um vazio. Sem falar que o ventríloco, o McCurt, ele não conseguia movimentar os olhos, não conseguia movimentar a boca do boneco, né? Então o boneco, ele tinha já um tamanho um pouco além do normal, né, digamos assim, e também tinha assim uma expressão meio estranha. E apesar das pessoas gostarem muito do show dele, ficarem fascinadas, depois de algum tempo, elas começaram a reparar que o boneco dele não mexia os olhos, não mexia a boca, como o boneco dos outros, né, normalmente fazia, e começaram a ficar meio assim desconfiadas, né? Começaram a achar que o boneco era uma coisa demoníaca. Apesar do McCurt não deixar ninguém se aproximar do boneco dele, as pessoas conseguiam ver de longe e as mãos dele era muito real. E por conta dessa desconfiança do pessoal, do público dele, começar a achar que era um boneco demoníaco, as pessoas começaram a parar de frequentar o show deles e começaram a parar de deixar seus filhos também a frequentar o show dele. Mesmo assim, com um pouco da queda do seu público, ele continuou a sua turnê por Nova York, e no seu último show ele se atrasou. Então as pessoas ali do teatro ali, os funcionários ali, subiram até o quarto dele para avisar ele que ele estava atrasado e tal, que estava na hora de descer e tal. Chegando lá, os funcionários começaram a bater na porta e ninguém abria. E aí então eles chamaram a polícia para ver o que estava acontecendo. Aí a polícia chegou lá e arrombou a porta, viu que a porta estava trancada por dentro. E mais adentro do quarto assim estava o corpo do McCurt, deitado assim no chão, com 27 facadas e com a sua garganta cortada e os olhos arrancados também. Os olhos estavam assim a uma distância de 1 metro e pouco do corpo. E do lado do corpo dele estava um baú. Então os policiais abriram o baú para ver o que tinha dentro e viram que lá estava o seu boneco, né, Edgar. Então eles pegaram o boneco por curiosidade, tiraram de lá e começaram a dar uma analisada e viram, afinal de contas, que aquele boneco não era simplesmente um boneco de madeira, era de fato o corpo de uma criança que estava ali, que o McCurt usava o corpo de uma criança real para fazer os shows dele. Então a polícia determinou que aquela criança tinha mais ou menos de 9 a 10 anos. Era um menino gordinho de cabelo preto. Então a polícia determinou que aquela criança tinha entre 9 e 10 anos
e não sabe exatamente a identidade dessa criança, e também não se sabe como que o McCurt conseguiu manter aquele corpo daquela criança em um bom estado por tanto tempo. Porque como o McCurt estava fazendo uma turnê, então ele ficou muito tempo usando, né, o Edgar, aquele boneco que seria de madeira, né? Então ninguém sabe explicar como que ele conseguiu manter em bom estado o corpo da criança, e não se sabe, né? Ninguém conseguiu descobrir quem que foi que assassinou o McCurt. Não se sabe como que a porta estava trancada pelo lado de dentro e ele foi assassinado. Há algumas lendas aí dizendo que foi o próprio boneco, né? Já que o boneco era demoníaco, o próprio boneco assassinou o McCurt. Há também boatos que alguém entrou e assassinou e depois foi embora, pulou alguma janela, alguma coisa, porque a porta estava trancada pelo lado de dentro. Mas isso daí ninguém sabe explicar, não tem nada confirmado sobre quem foi que assassinou o McCurt. Então, basicamente, esse foi o caso bizarro de hoje. O que vocês acham? O que aconteceu com o McCurt? Quem que assassinou ele? Será que foi o boneco? Não. Será que foi uma pessoa que desconfiou a algum momento do que ele estava fazendo, já que ele não deixava ninguém chegar perto do corpo e imaginou, desconfiou, viu alguma coisa e foi lá e assassinou ele, meteu o pé e foi embora? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Toda quarta-feira eu vou estar postando um caso aqui pra vocês, certo? Então é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.